Você já percebeu que os homens mais prósperos da história nunca precisaram provar nada para ninguém? Salomão ensinava que como ficar rico não tinha relação com ostentação, mas com a capacidade de cultivar uma riqueza discreta, silenciosa e cheia de propósito. A verdadeira prosperidade nasce longe dos holofotes, por trás de uma mentalidade de rei que constrói patrimônio sem chamar atenção. É exatamente essa sabedoria financeira que transforma alguém comum em um verdadeiro milionário silencioso. Enquanto tantos se afogam na ostentação financeira e na necessidade de parecer ricos, os sábios trilham outro caminho. O caminho da riqueza invisível, da proteção patrimonial e da inteligência financeira que conduz à liberdade financeira e à prosperidade com sabedoria. E se você estivesse perdendo anos da sua vida simplesmente porque ninguém te mostrou que a riqueza sem exposição era o segredo que Salomão deixou escondido nos Provérbios? Quantas vezes você ignorou princípios simples por falta de orientação, sem perceber que ali estava a chave para enriquecer sem esforço aparente? Hoje você vai entender como a sabedoria ancestral revela um método prático para acumular ativos, evitar dívidas e construir riqueza geracional sem nunca precisar ostentar. Este vídeo é um chamado para quem deseja caminhar entre reis enquanto vive com simplicidade. Se você aplicar o que Salomão ensinou sobre prosperidade silenciosa, sua vida financeira pode mudar de maneira profunda e permanente. Fica comigo, porque no final você vai enxergar o mapa que os sábios usaram por milênios para prosperar em silêncio. Um mapa que estava na sua frente, mas que ninguém jamais te explicou. Quando alguém vive tentando provar ao mundo que tem mais do que realmente possui, inevitavelmente se torna escravo da própria imagem. Salomão já advertia que o soberbo será humilhado, e hoje vemos essa profecia se repetindo nas finanças pessoais de uma geração intoxicada pela ostentação financeira. Carros parcelados, viagens improvisadas e jantares luxuosos viram máscaras frágeis que escondem dívidas profundas e um coração inquieto. Vaidade cria uma rotina cansativa, onde parecer rico importa mais do que construir riqueza com propósito. E se Salomão estivesse observando sua vida agora, o que ele diria sobre as escolhas que você tem feito? Essa é a armadilha mais silenciosa. Gastar para impressionar enquanto o bolso sangra em silêncio. E é nesse contraste que começa a jornada da sabedoria financeira que poucos estão preparados para enfrentar. Quando você olha para as redes sociais, parece que todo mundo está vivendo uma vida perfeita, cheia de conquistas e abundância. Mas Salomão sabia que o brilho da aparência é como vapor. Existe por um instante e depois desaparece. A mentalidade de riqueza não nasce do desejo de exibição, mas da disciplina financeira que ninguém vê. Muitos querem a sensação imediata de serem admirados, mas ignoram o longo caminho da construção de patrimônio. A vida simples e próspera, tão valorizada pelos antigos, foi substituída pela corrida por validação. Quantas vezes você tentou mostrar algo que no fundo não podia sustentar? A ostentação financeira é um peso que se arrasta por anos, e poucos percebem o quanto isso aprisiona a alma. E é nesse ponto que a riqueza discreta começa a se tornar não apenas uma escolha, mas uma necessidade espiritual. Sábios antigos, incluindo o próprio Salomão, compreendiam que as grandes quedas começam com pequenas demonstrações de orgulho. A ostentação financeira não traz proteção divina, não constrói legado, não gera liberdade sem ostentar. É apenas um disfarce moderno para a insegurança emocional. Por trás dos parcelamentos longos e do padrão inflado, existe uma dor silenciosa, a tentativa desesperada de provar valor. Mas o valor real não está no que se mostra, e sim no que se acumula sem chamar atenção. E se você aplicasse esse princípio por 7 dias, o que mudaria na sua relação com o dinheiro?
A sabedoria antiga convida você a observar onde suas escolhas estão te levando e o que elas revelam sobre seu coração. E é essa reflexão que prepara o caminho para algo muito maior. A geração atual vive numa busca frenética por reconhecimento, como se cada compra fosse um grito por aprovação. Mas Salomão já ensinava que os olhos jamais se satisfazem, sempre desejarão mais. A armadilha da vaidade é justamente essa. Quanto mais você tenta parecer rico, mais pobre espiritualmente e financeiramente você se torna. Esse ciclo cria uma vida inflada, instável, dependente de aplausos. O investidor silencioso, porém, evita esse labirinto emocional ao focar na riqueza espiritual e material que cresce sem alarde. Quantas vezes você ignorou esse conselho milenar e nem percebeu? A vida humilde e rica é um caminho estreito, mas seguro. E é exatamente nesse ponto que a riqueza invisível começa a revelar sua força. A verdade é que parecer rico consome energia, rouba tempo e destrói a inteligência financeira. Já ser rico em silêncio, como Salomão ensinava, exige coragem, discernimento e o coração sábio que escolhe o longo prazo. É por isso que tantos acumulam dívidas enquanto poderiam estar acumulando ativos. A ostentação financeira é um muro que separa muitos da liberdade financeira que tanto desejam. E, no entanto, basta um único princípio de Salomão para começar a derrubar esse muro. E se você pudesse reescrever sua relação com o dinheiro a partir de hoje? Essa reflexão abre uma porta para o próximo passo, onde o caminho dos verdadeiros sábios começa a aparecer. Continue comigo, porque agora você vai perceber o que realmente diferencia quem parece rico de quem se torna próspero de verdade. Enquanto muitos ainda estão presos na ilusão de parecer prósperos, os verdadeiros sábios caminham na direção oposta. Escolhem a riqueza invisível. Esse conceito, tão presente nos provérbios de Salomão, não é apenas sobre dinheiro, mas sobre força interior, autonomia e proteção divina. Os ricos de verdade não precisam provar nada, porque conhecem o valor da discrição. Eles entendem que a riqueza discreta cria segurança, estabilidade e paz de espírito. Quantas vezes você já admirou alguém simples, mas com uma vida que transborda ordem e propósito? Esse é o sinal silencioso de uma mentalidade de riqueza que não busca aplausos. E é nesse silêncio que a prosperidade começa a florescer. A vida simples e próspera é um tesouro que Salomão exaltava porque, diferente do brilho superficial, ela é construída sobre pilares sólidos. Pessoas verdadeiramente ricas preferem passar despercebidas porque sabem que ostentar é abrir portas para invasões emocionais, cobranças indevidas e inveja. É por isso que elas se vestem com simplicidade, vivem com serenidade e cultivam hábitos que ninguém vê. A proteção patrimonial começa no comportamento, não no patrimônio em si. E se você aplicasse esse princípio por 7 dias, quantas distrações cairiam por terra? A riqueza invisível é uma blindagem espiritual e financeira contra tudo que tenta te desestabilizar. Salomão observava que a sabedoria não grita, ela sussurra. Da mesma forma, os verdadeiros ricos não clamam por atenção. Eles investem, constroem e protegem suas raízes. O investidor silencioso não está preocupado com o que o mundo pensa dele, mas com o legado que deixará para seus filhos e netos. Essa é a essência da riqueza geracional: silêncio, paciência e visão. A prosperidade silenciosa é como uma árvore plantada em terra fértil, que cresce devagar, mas cresce forte. Quantas vezes você já viu alguém comum, quase invisível, fazendo movimentos que ninguém comenta? E anos depois essa pessoa se torna referência? Esse é o poder da riqueza oculta. A riqueza invisível também é uma resposta à ansiedade moderna. Quem vive tentando parecer rico sempre carrega o medo de ser descoberto. Mas quem constrói com sabedoria vive leve, porque sua vida não depende de máscaras. Salomão ensinava que quem guarda conhecimento possui vantagem sobre quem exibe força.
E isso se aplica diretamente às finanças pessoais. Enquanto uns querem ser vistos, os sábios querem evoluir. A liberdade financeira nasce dessa serenidade que não precisa ser anunciada. Quantas vezes você ignorou esse conselho por não compreender sua profundidade? A riqueza invisível é o que transforma servos da aparência em reis do propósito. A diferença entre ostentação e riqueza invisível é a mesma diferença entre orgulho e sabedoria. Um busca ser notado, o outro busca ser guiado por Deus. O caminho do sábio é discreto, porque ele entende que a exposição atrai perigos, enquanto o silêncio atrai abundância. É nesse ponto que os princípios de Salomão começam a brilhar com ainda mais força. Quem vive em paz com o próprio coração não precisa provar nada ao mundo. E é justamente aqui, nesse terreno fértil de quietude, que o próximo passo surge com clareza. Entender o contraste espiritual entre aqueles que parecem ricos e aqueles que realmente são. Continue comigo, porque agora a revelação se aprofunda. Quando observamos a diferença entre quem parece rico e quem realmente é próspero, percebemos um contraste tão profundo que Salomão o chamaria de divisão entre insensatos e prudentes. Mike, o homem da renda alta, vive cercado de luxo, mas carrega uma alma inquieta, contas impagáveis e uma vida sustentada por ansiedade. Ele representa o símbolo moderno da ostentação financeira. Muito brilho por fora, pouca estabilidade por dentro. Já Sara, com sua vida simples e patrimônio crescente, carrega uma paz interior que não precisa de validação. E se Salomão estivesse diante desses dois hoje, de qual lado ele diria que você se aproxima? A história de Mike é o retrato perfeito da mentalidade que confunde aparência com prosperidade. Ele exibe carros, viagens e conquistas, mas tudo financiado, tudo dependente do próximo salário, tudo frágil. É a vida construída sobre areia, pronta para ruir ao menor vento. Salomão chamaria isso de ilusão da vaidade, a busca desesperada por ser visto, enquanto o coração permanece vazio. Quantas vezes você já caiu nesse mesmo ciclo, tentando provar algo a alguém que nem prestou atenção? O rico quebrado vive aprisionado pela própria imagem que criou. E sem perceber, ele se afasta da liberdade financeira que tanto deseja. Sara segue o caminho oposto. Ela é a representação viva da riqueza invisível. Nada nela chama a atenção. Nada nela grita por aplauso. Ainda assim, seu patrimônio cresce, sua disciplina financeira floresce, sua vida caminha com estabilidade. Ela é o que Salomão chamaria de prudente, alguém que constrói sua casa sobre a rocha, alguém que entende que prosperidade com sabedoria é mais valiosa que qualquer aparência. O investidor silencioso vive exatamente assim, em paz, consciente, protegido. E se você aplicasse esse princípio por 7 dias, quantas áreas da sua vida mudariam? Esse contraste revela uma verdade que muitos ignoram. Prosperidade real não está no que se compra, mas no que se mantém. Mike, com sua vida inflada, é prisioneiro das próprias escolhas. Sara, com sua vida simples e próspera, é livre. Essa liberdade não vem do dinheiro, mas da mentalidade milionária que Salomão tanto exaltava. A inteligência financeira não nasce da renda, mas da consciência. Quem vive tentando impressionar, colhe ansiedade. Quem vive acumulando ativos, colhe segurança. É por isso que o contraste espiritual entre esses dois arquétipos é tão poderoso. Um vive para o mundo, o outro vive para o propósito. À medida que olhamos mais fundo para essa diferença, percebemos que o rico quebrado está sempre à beira do colapso, enquanto o milionário em silêncio cresce de forma quase invisível. Sara representa a prosperidade silenciosa, Mike, a prisão da aparência. E é nessa distinção que começamos a entender o motivo pelo qual Salomão valorizava tanto a prudência, a modéstia e a riqueza oculta. Quem caminha no silêncio acumula força. Quem busca aplauso acumula vulnerabilidade.
E é exatamente essa vulnerabilidade que nos leva ao próximo passo. Porque evitar a exposição é um princípio tão poderoso na sabedoria antiga. Continue comigo, porque agora entramos em um território ainda mais profundo. Quando entramos no território da prudência, percebemos que Salomão nunca associou riqueza à visibilidade. Pelo contrário, ele ensinava que a força de um homem está naquilo que ninguém vê. As grandes dinastias, tanto antigas quanto modernas, sempre entenderam que exposição excessiva abre portas para inveja, ataques e perdas. A riqueza oculta protege, preserva e amplia. Quem se esconde da vaidade encontra sabedoria. Quem busca atenção se torna vulnerável. Quantas vezes você já se expôs mais do que deveria e depois percebeu que isso custou algo? Esse princípio é tão profundo que Salomão o tratava como lei espiritual. A ostentação financeira atrai mais riscos do que admiração. Quando alguém mostra demais, não chama a atenção apenas dos curiosos, mas também dos invejosos e oportunistas. Em tempos antigos, reis escondiam seus tesouros justamente para evitar que inimigos encontrassem suas fraquezas. Hoje a lógica é a mesma. Quem divulga demais seus ganhos perde proteção patrimonial e paz. A riqueza discreta funciona como um escudo invisível que mantém sua vida longe de conflitos e expectativas externas. E se você aplicasse isso por 7 dias, quantos problemas desapareceriam? Os sábios sempre souberam que o poder silencioso é mais forte do que o poder exibido. Salomão nunca precisou declarar sua grandeza. Ela era evidente pela sabedoria que carregava. Do mesmo modo, a pessoa que acumula patrimônio de forma silenciosa constrói uma base tão sólida que ninguém percebe até que seja tarde demais para questionar. O investidor silencioso vive assim, acumulando ativos sem chamar atenção, fortalecendo seus pilares, mantendo a vida simples e próspera. Esse silêncio é estratégico. Ele garante liberdade financeira, segurança e autonomia. O ruído apenas rouba energia. A exposição, por outro lado, cria expectativas irreais. Quem se acostuma com aplausos se torna dependente deles. Quem vive sendo visto precisa manter a performance, sustentar o brilho, alimentar a imagem. E isso custa caro, financeiramente, emocionalmente e espiritualmente. A psicologia da riqueza ensina que quem não controla sua imagem se torna escravo dela. Salomão diria que quem governa o próprio espírito é mais poderoso do que quem conquista cidades. Quantas vezes você já tentou parecer forte quando na verdade estava cansado? A exposição corrói porque exige constante prova. O silêncio protege porque não exige nada. É por isso que tantas dinastias prosperaram na sombra. Elas entendiam o valor da invisibilidade, da prudência e da estratégia. A riqueza sem exposição não é apenas uma escolha financeira, mas uma postura espiritual que mantém o coração longe da vaidade e do orgulho. Quando você vive de forma simples, ninguém te cobra. Quando você vive exibindo, todos esperam algo de você. E é exatamente essa pressão que nos leva ao próximo ponto. Por que os ricos se mantêm em silêncio e quais fundamentos espirituais sustentam essa postura? Continue comigo, porque agora você vai entender a lógica profunda por trás desse comportamento milenar. Quando entramos no coração da sabedoria de Salomão, percebemos que o silêncio não é apenas prudência, é estratégia espiritual e financeira. Os antigos compreendiam que quanto menos alguém mostrava, menos vulnerável se tornava. O primeiro motivo é simples e profundo. Quem pouco mostra, pouco deve. Quando você vive com discrição, ninguém te cobra, ninguém te invade, ninguém tenta se agarrar ao que é seu. Na época dos reis, esconder tesouros era questão de sobrevivência. Hoje, essa proteção patrimonial continua sendo essencial. E se Salomão observasse sua vida agora, ele diria que você se expõe demais? O segundo motivo é ainda mais poderoso. A verdadeira riqueza é liberdade, não aplauso.
Salomão dizia que o homem sábio não vive tentando impressionar tolos, porque sabe que isso custa caro em todos os sentidos. Quem precisa exibir riqueza se torna escravo do olhar alheio. Quem vive a riqueza discreta experimenta leveza, autonomia e prosperidade com sabedoria. A ostentação financeira corrói a alma porque cria dependência emocional. Já a prosperidade silenciosa fortalece o coração sábio, permitindo que você avance sem carregar o peso das expectativas. Quantas vezes você buscou aprovação e isso te afastou daquilo que realmente importa? O terceiro motivo mostra por que tantos ricos preferem caminhar entre a multidão sem serem percebidos. Segurança. Quando alguém chama a atenção demais, se torna alvo. Alvo de pedidos, de inveja, de cobranças, de manipulações. Salomão alertava que o prudente enxerga o perigo e se esconde. O tolo segue adiante e sofre as consequências. Na prática, quem exibe riqueza atrai exatamente o que mais teme, pessoas tentando se aproveitar do que ele conquistou. A riqueza invisível é como uma muralha silenciosa que protege sua paz e seu patrimônio. E se você aplicasse esse princípio por 7 dias, que tipo de paz surgiria na sua vida? Esses 3 motivos se interligam como pilares de uma mentalidade milionária: discrição, liberdade e segurança. Eles formam o que chamamos de riqueza oculta, onde cada decisão é guiada por sabedoria antiga, não por impulsos modernos. Salomão sabia que o coração humano é frágil e facilmente enganado pela necessidade de aprovação. Por isso, ele ensinava que guardar a própria vida é a primeira forma de prosperar. Quem vive chamando atenção atrai tempestades. Quem vive em silêncio atrai bênçãos. A psicologia da riqueza confirma o que a Bíblia já dizia há milênios: poder silencioso é poder real. E é justamente nessa fronteira entre sabedoria e estratégia que o próximo ponto começa a se desenhar. Porque de nada adianta entender os motivos do silêncio se você não sabe como praticá-lo. A verdadeira transformação acontece quando você aprende a aplicar esses fundamentos diariamente, na rotina, nas escolhas, nos hábitos que moldam seu futuro. Agora, entramos no território da disciplina financeira, onde Salomão revela não apenas o porquê, mas o como. Continue comigo, porque o próximo passo mostra exatamente os hábitos que diferenciam quem deseja prosperidade de quem realmente a alcança. A verdadeira prosperidade não nasce do acaso, mas de hábitos sólidos que se repetem dia após dia, exatamente como Salomão ensinava. A disciplina da riqueza oculta começa com uma decisão simples, porém transformadora: abandonar a ostentação. Quando você deixa de gastar para parecer rico e passa a viver para construir patrimônio, algo muda dentro de você. O coração se alinha com a sabedoria financeira e sua vida entra no caminho da prudência. Quantas vezes você comprou algo apenas para impressionar e depois percebeu que aquilo não te trouxe paz? É nesse ponto que a prosperidade silenciosa começa a florescer. Acumular ativos e cortar dívidas é o segundo hábito que molda o caminho da riqueza discreta. Não existe liberdade financeira sem ordem. Cada dívida eliminada é uma corrente rompida. Cada ativo adquirido é uma semente plantada. Salomão chamava isso de diligência, o cuidado contínuo com aquilo que Deus coloca em suas mãos. E se você aplicasse esse princípio por 7 dias, quantos pesos desnecessários cairiam da sua vida? A construção de patrimônio nasce dessa constância silenciosa, dessa escolha diária de fortalecer o futuro em vez de alimentar vaidades momentâneas. Outro pilar da riqueza oculta é manter silêncio sobre o próprio patrimônio. Salomão sabia que a língua tem poder para construir ou destruir, e quando o assunto é dinheiro, o silêncio é uma arma espiritual. Falar demais gera inveja, expectativas e até portas indesejadas abertas. Já o investidor silencioso protege sua jornada mantendo suas vitórias guardadas.
Ele entende que riqueza invisível é riqueza protegida. Quantas vezes você compartilhou algo cedo demais e isso gerou problemas? O silêncio preserva não apenas o bolso, mas o coração. Automatizar o crescimento é o hábito que transforma a intenção em consistência. Investimentos automáticos, aportes contínuos, pagamentos programados, tudo isso cria uma disciplina que não depende da emoção do dia. Salomão ensinava que o homem sábio prepara seu celeiro antes da colheita, porque prosperidade não é fruto de impulsos, mas de planejamento. Quem cria esse sistema vive com mais tranquilidade, porque sabe que sua riqueza espiritual e material está crescendo mesmo quando ele está em silêncio. A vida simples e próspera nasce dessa constância invisível. Por fim, permanecer humilde mesmo quando a riqueza aumenta é o selo final da prosperidade com sabedoria. A humildade é o que impede o orgulho de corromper aquilo que você construiu com tanto esforço. Salomão alertava que a soberba precede a queda, e isso vale tanto para reis quanto para investidores. Quem mantém o coração sábio nunca se perde no brilho do dinheiro, porque sabe que a verdadeira riqueza vem de Deus. E é justamente essa humildade que abre o caminho para a maior batalha da jornada financeira. Lidar com a culpa, a expectativa e as pressões emocionais que surgem quando você começa a prosperar. Continue comigo, porque agora entramos na guerra invisível que muitos ricos perdem sem perceber. Quando alguém começa a prosperar em silêncio, inevitavelmente entra em uma batalha que Salomão conhecia profundamente: a guerra emocional contra a culpa, a pressão e as expectativas alheias. À medida que seu patrimônio cresce, surgem pessoas pedindo, insinuando, cobrando e até manipulando. A prosperidade silenciosa atrai olhares, e muitos deles não são benignos. Salomão dizia que o generoso demais se esgota, porque quem dá além do que pode, perde não apenas dinheiro, mas paz. Quantas vezes você já disse sim, quando seu coração queria dizer não? Esse é o primeiro ladrão de riqueza. A culpa, travestida de bondade. A frase mais comum nessa guerra sutil é: você mudou. Ela vem carregada de julgamento e emoção, tentando fazer você acreditar que prosperar é um erro. Mas Salomão alertava que o homem sábio escolhe cuidadosamente onde semeia, porque nem todo solo é fértil. Muitos pedem ajuda não porque precisam, mas porque se acostumaram a ser carregados. E se você aplicasse discernimento por 7 dias, quantas relações você veria com clareza? A expectativa dos outros vira uma prisão quando você não sabe colocar limites. A riqueza invisível exige força emocional, não apenas inteligência financeira. Outro golpe emocional surge quando familiares e amigos dizem: você pode ajudar. Família é para isso. A verdade é que Salomão ensinava que cada um deve carregar sua própria carga. A responsabilidade alheia, colocada sobre os seus ombros, pode destruir anos de construção de patrimônio. Muitos ricos quebram não por má administração, mas por permitir que manipulações emocionais consumam suas reservas. E quantas vezes você já se sentiu obrigado a socorrer alguém que repete os mesmos erros? Esse ciclo impede o crescimento e corrói o coração. A sabedoria antiga aponta o perigo dessa teia emocional. Existe também o peso invisível da comparação. Quando você prospera, alguns ao redor passam a medir suas conquistas, seus gastos e até seus passos. O coração humano é frágil diante da inveja, e Salomão sabia disso quando dizia que a inveja apodrece os ossos. A pressão de corresponder à expectativa dos outros transforma a liberdade financeira em cativeiro emocional. Por isso, os sábios se escondem, vivem discretamente e evitam a exposição. É na vida simples e próspera que eles encontram proteção divina e equilíbrio. Quantas vezes você ignorou esse alerta e se desgastou tentando agradar? E é nesse campo de batalha emocional que a riqueza oculta mostra seu verdadeiro valor. Ela protege não apenas seu patrimônio,
mas também sua alma. O milionário silencioso não foge por egoísmo, mas por sabedoria. Ele entende que sua missão, sua paz e seu propósito precisam estar blindados contra demandas injustas. Salomão diria que quem guarda o coração, guarda a própria vida. E é justamente isso que nos leva ao próximo passo: entender como transformar toda essa sabedoria em decisões práticas que moldam um destino financeiro sólido. A jornada não termina aqui. Pelo contrário, agora chegamos à preparação para a revelação final. A essa altura, talvez você já tenha percebido que a verdadeira prosperidade não é um destino, é uma decisão diária. Salomão, com toda a sua sabedoria ancestral, sempre apontou para um caminho simples e profundo. A prosperidade nasce primeiro no coração, depois nas escolhas. E agora eu te pergunto: quantas escolhas você tem feito sem sabedoria? Quantas vezes você trocou a construção de patrimônio por um impulso momentâneo? Quantas vezes você se viu vivendo como servo, quando Deus te chamou para pensar como rei? A vida financeira não muda quando você ganha mais, mas quando você passa a enxergar com olhos espirituais aquilo que antes via apenas como números. Pense nisso. Quantas dívidas você acumulou por ignorar princípios milenares de prudência? Quantos relacionamentos sugaram suas forças porque você não sabia colocar limites? Se Salomão observasse sua vida hoje, o que ele diria sobre suas decisões? Será que você está edificando sua casa sobre a rocha ou sobre a areia da ostentação? Essa reflexão não é para te culpar, mas para te despertar. Porque agora você sabe que a riqueza com propósito existe, a riqueza bíblica existe. A mentalidade de rei existe e está ao alcance de quem busca sabedoria antes de buscar números. A prosperidade real acontece quando você troca impulsos por disciplina, pressões por propósito, vaidade por visão. Você está vivendo para acumular ou para deixar legado? Você está construindo algo eterno ou apenas colecionando ilusões? Lembre-se, a prosperidade silenciosa não é sobre esconder riqueza, mas sobre proteger seu coração. Não é sobre negar o dinheiro, mas sobre colocar cada decisão financeira sob a luz da sabedoria de Deus. Riqueza sem propósito é vaidade. Riqueza com propósito é legado. E hoje você tem a chance de decidir qual dessas duas estradas deseja trilhar pelos próximos anos da sua vida. Se essa mensagem falou com você, se você acredita que a sabedoria de Salomão é o caminho mais seguro para prosperar com equilíbrio e propósito, então se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe os próximos vídeos. Aqui, cada ensinamento é construído para elevar sua inteligência financeira, fortalecer seu espírito e te conduzir a uma vida de verdadeira liberdade. E antes de sair, responda nos comentários: você vai continuar acumulando dívidas ou vai começar a acumular sabedoria? Escreva nos comentários. Hoje eu escolho prosperar em silêncio. Assim caminhamos juntos na sabedoria de Salomão.